Louvado seja Deus, estamos gratos por mais um dia, amanhecermos com saúde, estarmos aqui pela graça de Deus para mais este devocional. Devocional que tem abençoado muitas famílias, tem ajudado muitos lares e eu creio que hoje, nessa leitura especial que faremos, te fará lembrar da comunhão, te fará lembrar da leitura da Santa Ceia que sempre realizamos aqui todos os meses, né? Agora não devido a essa quarentena, a essa pandemia, mas todo primeiro sábado e domingo, todo primeiro dia do mês ali, nas nossas igrejas, nós fazíamos a leitura dessa aqui que vamos ler hoje, que se encontra em São João 13, versículos 12 ao 15. Diz assim: Depois que ele lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendei o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Esta, então, é uma das leituras que utilizamos em todas as nossas santas ceias, né? Acompanhada também de 1 Coríntios 11, versículo 23, e São João 13, que, como lemos, são as duas leituras que nós utilizamos para a nossa comunhão. Eu convido você também a ler depois aí na sua casa 1 Coríntios 11, do versículo 23 a seguir, é onde nós tomamos ali como base para a nossa Santa Ceia. Para a mensagem de hoje, nós vamos ler Batalhando Diligentemente pela Fé, pregada dia 23 de janeiro de 1955. Nesta mensagem, ele diz assim nesse trecho: Aqui está ele, a fonte de toda a cristandade, todo o evangelho, o cabeça, o princípio, a origem da fé cristã foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, o princípio da fé cristã, o ponto de partida para toda a humanidade de todas as eras. E para este ponto de partida, que devem olhar para a partir dali começarem. É em Jesus que está a nossa força, em Jesus está o sucesso de uma boa vida cristã. Começa tomando isto, colocando ele como o ponto de partida na sua vida. Ele foi um exemplo para nós, certo? No capítulo 13 de São João, quando é realizado o lava-pés, observe como este Pedro era engomado, né? Parece que Pedro estava assim, de uma certa forma um pouco cheio de si, né? Este Pedro era engomado, protestou e estava ali com um colarinho duro, e ele foi em direção a Pedro para lavar-lhe os pés, falando de Jesus. Jesus foi em direção a ele. E ele disse: Nunca me lavarás os pés. Não, Senhor, nunca me lavarás os pés. Olha que coisa! Nós temos muitos desses hoje, muitos. Nunca me lavarás os pés. Jesus olhou para ele e disse: Bem, se eu te não lavar, não tens parte comigo. E Pedro disse: Então, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Parece que isto o desengomou, não é mesmo? Posso imaginar que aquelas palavras ficaram dando voltas ao redor de Pedro e soando, aquilo passando na sua memória, né? Voltando à sua mente aquelas palavras dizendo: Agora, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Se não seguires os meus mandamentos, se não podes fazer a vontade do Pai, Pedro, eu te amo, mas tem que fazer estas coisas. Esta é a parte da fé cristã. Ali, enquanto continuava lavando os pés dos discípulos, abaixado disse: Agora, vós me chamais Senhor e Mestre, e dizeis bem, porque eu sou.
E se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Ouçam, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. E ele foi o exemplo de cristianismo. Cristo é para mim, para você, o exemplo. Ele foi o cristianismo. Ele foi o nosso padrão. Não há padrão melhor para se seguir do que este padrão, o padrão de Jesus Cristo. Olha que gostoso isso para nós vermos juntos aqui. Ele foi o nosso padrão. Nunca tente padronizar a sua vida segundo algum pregador. Não. Segundo algum sacerdote. Segundo algum grande homem religioso aqui na terra. Mas padronize a sua vida segundo Cristo. Amém? Ele é o seu exemplo. Ele estabeleceu um exemplo. Ele viveu um exemplo e o presenteou à igreja. Espero que isso penetre profundamente. Cristo é o padrão da minha vida e da sua vida. Se não é ainda, talvez você me ouvindo agora diga, bom, mas eu ainda não tenho como um padrão na minha vida. Eu convido você então a tê-lo como um padrão na sua vida, a colocá-lo em primeiro lugar na sua vida e as demais coisas serão acrescentadas, creia nisto. Vamos orar? Nosso bondoso Deus, estamos nesta quinta-feira, Senhor, contentes, felizes pelas provisões do Senhor, pela maneira como o Senhor tem conduzido nossa vida, nossos lares, pelos livramentos, pelas saídas que o Senhor tem nos dado, ó Deus, pelo conforto, pelo consolo que o Senhor tem trazido aos nossos corações. A Bíblia tem nos ensinado em tudo dai graça, Senhor. Tem horas que são difíceis, as coisas que sucedem conosco, que acontecem dentro dos nossos lares, nos nossos relacionamentos, com as nossas famílias. Mas, Pai, entregamos nossa vida a Ti, crendo que Tu sabes o que é melhor, Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. Apenas dê entendimento para nós também, Senhor, compreendermos qual é o Teu padrão, qual é o Teu plano, Senhor, para esta hora. Se é necessário passarmos pelo que estamos passando, continue simplesmente nos dando força, Senhor. Queremos, ó Deus, cumprir o nosso propósito que o Senhor nos deu aqui nesta terra. Abençoe as famílias, os lares, os empregos de cada um, Senhor. Tantas pessoas ficando desempregadas, tantas pessoas perdendo seus empregos, mas que a graça do Senhor venha a esses lares que nos ouvem nesse instante, cele estes empregos, guarde estes empregos, Pai, e se eles porventura, Senhor, estão desempregados, abra as portas de um emprego para eles também. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que a saúde reine nesses lares, que a paz vindoura do Senhor esteja acompanhando a cada um desses seus filhos, ó Pai, cada um desses ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.